Boa noite. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Êxodo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos de Israel, o povo de Israel esteve no Egito durante 430 anos. E quando o povo de Israel começou a ser oprimido pelos egípcios, eles começaram a clamar a Deus lá no Egito. E Deus levanta Moisés lá no deserto. Deus o chama, faz uma promessa e diz: olha, Moisés, eu vou levar esse povo a uma terra, vou dar a eles uma terra que mana leite e mel. E Moisés é levado até o Egito, ele vai até o Egito, e ele encontra muita resistência ali de Faraó. Faraó não queria deixar o povo ir. Mas Deus, ele fez ali muitos sinais, que por fim Faraó do Egito, ele permite que o povo de Israel saia, e ele praticamente quer que eles vão mesmo embora. Mas quando os filhos de Israel, quando o povo de Israel começam a sair do Egito, diz aqui a palavra de Deus que o Senhor ia adiante deles. No capítulo 13, versículo 21, versículo 20 diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E Deus não planeja levá-los pelo caminho mais fácil e mais curto, porque o caminho que parecia mais fácil e mais curto era o caminho que passava pela terra dos filisteus. E Deus disse assim, para que eles não tenham que guerrear, eles não vejam a guerra logo quando saírem e queiram voltar para o Egito. Então ele escolhe uma outra rota, um outro caminho. Mas só que o caminho que Deus escolhe para eles saírem do Egito era um caminho que não tinha caminho. Era o caminho sem caminho. E diz aqui que Deus, o próprio Senhor Deus, ia com eles, ia na frente deles. De dia, uma coluna de nuvem. E de noite uma coluna de fogo. E Deus os guiava ali pelo deserto. E diz aqui que Deus nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. E tinha outra coisa que acontecia ali: quando a nuvem andava, eles andavam. Se a nuvem parasse, eles paravam. Se a coluna de fogo andava, eles andavam. Se a coluna de fogo parasse, eles paravam.
Mas Deus Ele faz às vezes as coisas de um jeito que a gente não pensa que vai ser daquele jeito. Aliás, Deus disse uma vez que os nossos pensamentos não são os pensamentos deles, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. E de repente, Deus faz uma coisa, Deus manda eles voltarem, irem até a margem lá do Mar Vermelho. Então Deus disse para eles, eles estão andando ali no deserto, seguindo uma nuvem, seguindo uma coluna de fogo, e diz Deus que Deus sempre esteve na coluna de fogo e na nuvem, e ia diante deles. E de repente Deus manda uma mensagem através de Moisés. Deus fala com Moisés e diz assim: fala aos filhos de Israel que voltem. Eles estavam indo por um caminho, agora estão voltando para trás. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Só que Faraó tinha as suas sentinelas no deserto. E aí começam a chegar: olha, o povo está perdido. Eles subiram, agora desceram. Provavelmente ele achou que o sol do deserto tinha derretido o cérebro deles, né? Falar. Então Faraó dirá, Deus disse para Moisés, o Faraó vai dizer dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, estão perdidos, o deserto os encerrou. E Deus disse mais: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e os seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, deixando ir a Israel para que não nos sirva? Claro, Israel trabalhava de graça para eles, não é? E aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, e o fato é que o Egito, Faraó, reúne um grande exército com carros, bigas, soldados, cavaleiros, e vem perseguindo a Israel. E diz aqui que os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, seus cavaleiros, seu exército, e alcançaram-nos aonde? Aonde Deus disse para eles irem. Parecia algo que era um lugar sem saída, né? Uma situação sem saída. E alcançaram eles lá naquele lugar que Deus tinha mandado eles ir. E diz mais: acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É aquela situação difícil, né? É aquela situação que não tem saída, o problema é grande, mas eles fizeram uma coisa: eles clamaram ao Senhor. Só que eles queriam voltar para trás. E diz aqui que eles disseram a Moisés: não havia sepulturas no Egito para que nos tirardes de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isso e nos tem tirado do Egito? Eles pensaram: agora vão morrer todo mundo aqui no deserto. Mas Deus, que estava agindo na vida deles, irmão, não tinha tirado eles para matar eles no deserto, nem para que eles morressem no deserto. Eles tinham que aprender uma coisa: confiar em Deus. E a gente tem que também aprender a confiar em Deus.
não é? Quantas vezes a situação fica difícil, mas mesmo na situação difícil a gente tem que confiar em Deus, né? Sabe por quê? Diz que o Senhor ia adiante deles de dia e de noite, nunca deixou de estar perto deles. Eles olharam para o problema. Qual era o problema? O exército de Faraó, que vinha pelo deserto, aquele poeirão, cavalos, cavaleiros, bigas, poeira levantando, e eles ali num lugar sem saída. E eles dizem mais para Moisés: não é essa palavra que temos falado no Egito, dizer, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que é melhor nos servir o Egito do que morrer no deserto. Eles estavam querendo voltar para trás, né? Uma coisa é certa, irmãos, quando a gente começa a servir a Deus, a gente não pode voltar para trás mais. Quem já saiu do Egito, quem deixou o mundo, não dá para voltar para trás. O caminho é para frente. É ou não é? A gente não pode voltar para trás por causa do problema, não é? Nem diante de nada, nem diante da morte, nós não podemos voltar para trás. Os discípulos não voltaram, os apóstolos, eles não voltaram, eles enfrentaram a morte. Os primeiros cristãos enfrentaram a morte, enfrentaram leões, enfrentaram arenas, não é? E não voltaram atrás. E a gente não tem passado o que eles passaram, não é verdade? Nós não somos perseguidos assim como eles foram. E aí nós chegamos onde a gente começou a ler, né? Moisés disse para eles: não tenham medo, não temais, estai quietos, calem a boca, sabe? Às vezes a gente fala demais. E é o que Moisés diz para eles: não temais, estai quietos, calem a boca. E vejam, e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vocês vão se calar, vocês vão calar a boca. E aí, eu creio que Moisés estava clamando a Deus, né? Uma hora dessa, exército chegando, o mar na frente, não tenha para onde correr. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Por que eu sei que ele estava clamando, ele estava orando? Porque o Senhor disse que estava. Ou seja, ele queria que Deus fizesse alguma coisa. Então, mas Deus devolve para ele, devolve a Moisés, e diz que ele que tinha que fazer alguma coisa. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que você está pedindo as coisas para mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas para marchar para onde? Era para marchar para dentro do mar. Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar com o mar em seco. O poder pertence a Deus, mas Deus falou para Moisés: estende a tua vara, estende a tua mão sobre esse mar e abre esse mar. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E diz aqui que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e foi para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Agora,
Quem é que estava na coluna de fogo e na coluna de nuvem? Deus estava lá. Equivale a dizer que Deus, que estava no meio da coluna de fogo e no meio da nuvem, saiu da frente deles e agora fica entre eles, entre o povo de Israel e os egípcios, como uma barreira. E diz que o Senhor, nessa coluna de fogo e nessa nuvem, ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda a noite não chegou um ao outro. Olha, Deus clareou o caminho de Israel para estar de noite, escureceu o caminho dos egípcios para não enxergarem nada. Irmãos, Deus às vezes faz livramentos na nossa vida que você nem imagina, né? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Quem fez o milagre foi Deus, mas Deus falou: você tem que fazer alguma coisa. Às vezes, quando você quer um milagre, você tem que fazer alguma coisa também. Amém? É ou não é? Às vezes tem que fazer alguma coisa. Então Moisés faz o que Deus mandou, ele estende a mão sobre o mar, e aí então o Senhor fez retirar o mar por forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Quem partiu o mar? O Senhor. Mas Moisés tinha que estender as suas mãos sobre o mar. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Você já pode pensar um negócio desse? O pessoal andando, atravessando o mar, uma muralha de água de um lado, uma muralha de água do outro. Eu creio que se eles olhassem bem, ia ver até os peixes nadando dentro da água. É ou não é? Porque o mar foi dividido. Dentro do mar tinha uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro. E eles passam por esse mar, eles entram no mar seco agora, dividido com dois muros, um muro de água de um lado, um muro de água do outro. E aqui diz que os egípcios, irmãos, diante de uma situação dessa, precisa ser muito sem noção para você entrar, sabendo que tem um Deus que está fazendo uma coisa dessa, que o mar está se abrindo diante do povo, você entrar para perseguir um povo desse. É ou não é? Mas eles estavam com o coração endurecido, né? Os egípcios seguindo-os e entraram atrás deles, todos os carros de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Sabe, irmãos, o caminho que Deus abre para você, às vezes não serve para o ímpio. Deus abre um caminho para você, e que se o ímpio quiser entrar pelo mesmo caminho, não vai dar certo, não é para ele. O caminho é para você, não é para ele. E eles vão até o meio do mar. Quer dizer, eles andam entre as paredes de água, mas vão até o meio do mar. Até lá, tudo bem, estava funcionando. A gente vai conseguir pegar eles. Mas aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem, o Senhor que estava na coluna de fogo e na nuvem, ele viu o campo dos egípcios. Eles não perceberam, mas aquela nuvem e aquela coluna de fogo, o próprio Deus estava ali. E pensando que eles estavam atacando um povo, eles estavam indo contra o próprio Deus. E o Senhor viu o campo dos egípcios, e ele alvoroçou o campo dos egípcios. E diz aqui que o Senhor tirou as rodas dos carros,
Os caras estavam andando, de repente cai a roda, quebra o eixo. O Senhor tirou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. E então os egípcios disseram: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Vamos fugir. Mas nessa hora não dava mais para fugir. Sabe, às vezes as pessoas vão e pensam que pode andar. Eles podiam ter parado. Tem a hora certa de parar. Tem coisa que a pessoa tem que saber a hora de parar. Onde é que era a hora de parar? Chegou perto do mar aberto, o povo entrou no meio do mar. Tem uma coluna de fogo, tem uma nuvem barrando o teu caminho. O povo está passando no meio do mar em seco. É a hora de parar, mas tem gente que não sabe a hora de parar, não é? Vai além do que devia. Eles não deviam ter entrado naquele caminho, eles deviam ter ficado lá. Era a hora de parar. Mas eles vão até o meio do mar. Aí quando as rodas começam a quebrar, as rodas começam a sair, eles começam a não conseguir andar. E aí eles pensam em fugir. Aí o Senhor dá uma ordem para Moisés. E então disse o Senhor a Moisés: Moisés, estende a tua mão sobre o mar. De novo, só que agora Moisés já está do outro lado. Já tinha atravessado o mar com o povo de Israel. Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, seus cavaleiros. E o Moisés, ele estendeu a mão, abriu. Agora ele estende a mão e fecha. E diz que então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés seu servo. Amém? Graças a Deus, né? Então nós vemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que livra, é um Deus que guarda, e é um Deus que muitas vezes abre caminho onde não tem caminho, não é? Às vezes não tem saída, não tem caminho, mas o Senhor abre um caminho para você. Amém. É? Não tem saída, não tem caminho, mas Deus vai abrir um caminho novo para você. Vai ter uma saída, né? Vai ter uma solução, que você possa confiar em Deus. Outra coisa, saiba que o Senhor nunca deixou de estar junto com eles. Mesmo na hora mais difícil, o Senhor ia adiante deles. O Senhor estava na nuvem, o Senhor estava na coluna de fogo, e o Senhor sempre esteve ao lado deles. Assim como o Senhor nunca vai deixar você, estará sempre ao seu lado. Amém? Seja qual for a situação, o Senhor estará sempre conosco. E disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me consolam. Amém? Em qualquer situação, Ele sempre estará ao nosso lado. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.